Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos mais uma vez diante da Tua santa presença e, primeiramente, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Nós queremos te agradecer pelo Senhor ter preparado esse momento, que é um momento de edificação, um momento onde nós estamos tirando as nossas dúvidas e, com isso, fortalecendo ainda mais a nossa fé. Nós viemos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, falar dentro do nosso entendimento, aquilo que a gente realmente necessita, o que precisamos. Que o Senhor venha nos exortar, nos disciplinar, que o Senhor venha, meu Pai, nos dar direção. Nós pedimos que o Senhor venha nos envolver com a tua presença e fazer, meu Pai, com que a nossa salvação, o nosso bem maior, esteja protegido. E de acordo com o nosso proceder diante da nossa fé, que isso venha nos blindar ainda mais. Assim, meu Pai, nós te pedimos que tudo que seja dito e feito nessa meditação seja de acordo com a tua vontade e segundo a tua direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo. Vamos começar a meditação de hoje em Gênesis, capítulo 33. Vamos começar aí, versículo 1. E Jacó, levantando os seus olhos, olhou e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia, entre Raquel e entre as duas servas. E ele colocou as servas e os filhos delas à frente, e Lia e seus filhos depois, e Raquel e José atrás. Quando a gente vê Jacó fazendo essa formação, né, vamos lembrar que ele acabou de sair lá do Val de Jaboque. Ele está atravessando agora a cidade que ele mesmo deu o nome, que é Peniel, ou Penuel, ou então Fanuel. Ele está atravessando aquela região, e quando ele avista, né, ele percebe que Esaú está chegando. Lembra que os presentes já foram à frente, né, durante a madrugada, os presentes já foram chegando lá para Esaú, os bandos, né, e a família dele fica um pouco atrás. Ele faz a família passar pelo rio primeiro e ele fica para trás, mas a família fica lá esperando, né? E aí, quando Esaú vem chegando, ele já está reunido, família, já atravessou o rio também, tá? E o rio Jaboque, e está ali percebendo que Esaú está se aproximando. Nisso que ele faz, ele prepara a família para receber o irmão. Ele primeiro coloca na frente as suas concubinas e os seus filhos, respectivos filhos, coloca logo em seguida Lia e seus filhos. E interessante que quando ele fala de Rebeca, o texto menciona José. Não falou Rebeca e seu filho, falou Rebeca e José. Então, o próprio texto, né, a gente vai começar a perceber que vai haver uma ênfase ao citar o José. Por que não citou todos os seus filhos de acordo com as suas mães? Não, só citou José, não é à toa. Nada na Bíblia é à toa. Então, aqui a gente já vai vendo, né, já vai ficando denotada a importância que José vai ter como um líder dentro desse clã, tá certo? Mais na frente isso vai ser desenvolvido, mas aqui já vai ficando o referencial. As pessoas citadas na Bíblia são pessoas que são referenciais, tá certo? Ok, no versículo 3, e ele passou adiante deles e se curvou na terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então, o que a gente vai perceber é que se antes ele fugia de tudo, opa, agora ele está tomando a dianteira, se colocando na posição de líder realmente, que ele é, e disposto, cheio de coragem, a encarar o que vem pela frente. Esaú, né, que em princípio ele temia, por medo do ódio que Esaú sentia dele, mas aqui ele já não tem mais esse medo, ele está completamente resolvido, e a gente viu que essa transformação dele aconteceu lá em Jaboque,
no Val de Jaboque, e agora ele vai estar completamente renovado, né? Renovado. Ele realmente está completamente transformado, de modo que aquele Jacó medroso e acovardado vai ter agora, né, uma expressão de coragem e disposição. E óbvio que ele vai se colocar à frente da família para proteger o seu clã, tá bom? No momento em que ele vai se encaminhando para encontrar com Esaú, ele vai se curvar por 7 vezes. Por quê? Porque ele estava manco? Não, porque, na verdade, ele está reverenciando o irmão, ainda que esteja a uma certa distância, provavelmente não tão distante, né? O Esaú vai perceber que ele está fazendo essa reverência. Esse tipo de reverência, esse tipo de procedimento, era comum se fazer diante de reis. Então, olha como ele está mostrando a relevância que Esaú tem para com ele. Então, o que ele quer realmente? Continuar quebrantando o coração de Esaú. Tudo que ele faz em relação a Esaú até aqui é no sentido de conquistar a apreciação de Esaú. E ele, obviamente, né, vai conquistar. Ok, então ele se curvou na terra 7 vezes até chegar perto do seu irmão. E Esaú correu para encontrá-lo. Não sei, né, o texto não deixa muito claro se ele permanece, né, inclinado, se ele permanece, né, nessa posição de joelhos para junto com o irmão nesse momento, mas o que acontece é que Esaú sai correndo, provavelmente ele estava montado num cavalo ou num camelo, mais provável até que tenha sido um camelo, salta lá do seu animal e vai ter esse encontro com o irmão. E o que é surpreendente para Jacó é ver como ele alegremente vem em busca dele. Então, não é Jacó que sai correndo atrás de Esaú, é Esaú mesmo que sai correndo e vem atrás de Jacó. Bem legal isso, né? Nesse momento, o que o Esaú vai manifestar para com ele, e também da parte de Jacó, eu acho que é a expressão máxima que a gente tem de bem-querer, de amor, de saudade, que é um abraço coberto de lágrimas. Uma coisa meio sentimental, meio mimimi, né? Mas muito bonito. E acho que não se esperaria um outro comportamento diante de um quadro onde está havendo perdão, né? Como eu já falei anteriormente, como que você sabe se realmente você perdoou aquela pessoa? Você se imagina dando um abraço nela? Ah, me imagino, beleza, tá. Seu coração está limpinho. Você não consegue imaginar dando um abraço nela? Seu coração ainda tem alguma coisinha ali. Então, ele vai fazer isso. E Esaú correu para encontrá-lo e o abraçou e se lançou no seu pescoço e o beijou. E eles choraram, né? Então, nesse momento, tudo aquilo que havia no passado, né, de coisas ruins, as rusgas entre eles e todas aquelas situações da infância, da adolescência, né, e até o momento em que eles ainda são homens, mas não necessariamente homens maduros, vividos, tudo aquilo que houve entre os irmãos foi esquecido, caiu por terra, e a gente vai perceber que o próprio Esaú, ele está também transformado. Foi o tempo que fez ele vencer tudo isso? A gente sabe que o tempo é remédio para muitas dores da alma. Mas eu, sinceramente, acredito que aqui houve a ação do próprio Deus. Quando Deus, né, se resolve, ou melhor, quando Jacó se resolve com Deus no último capítulo, o próprio Deus se resolve com Esaú nessa caminhada, né? Eles estão distantes, mas Deus, óbvio, né? Onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares e agindo ao mesmo tempo. Então, eu acredito que há um poder de Deus
na própria vida do Esaú para transformar também o seu coração e o seu modo de enxergar o próprio Jacó. Pode falar aí, Cristiane, EVG. Eu concordo com você. Eu acredito plenamente que essa mudança de Esaú foi a mão de Deus. Deus, ele naquele momento, porque pensa, foram 20 anos de Esaú guardando aquela mágoa, aquele rancor, aquela dor. Por causa daquilo, ele fez muitas coisas contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, né? E, de repente, ele vem com 400 homens, sabe lá o que estava passando na cabeça dele. Quando ele vê Jacó, ele se prostra também perante o irmão, chora, abraça, beija e ali se reconcilia, né? Então, é muito forte isso, porque mostra o poder que Deus tem para mudar o coração e a vida de uma pessoa. Então, por mais incrédulo que o marido seja, por mais perturbado que um filho seja, esposa, por mais difícil que seja a situação, para Deus isso não é nada. Deus, ele pode fazer um milagre acontecer. E aquela situação de Esaú aceitar e perdoar Jacó ali foi um milagre de Deus. Perfeito. Concordo completamente. Andresa, não apareceu aqui ninguém ainda, viu, Andresa? Conversa com ela aí no privado, pode estar fazendo alguma coisa errada, pede para reiniciar o celular dela ou o notebook, tá? Mas aqui não apareceu, não. Beleza, então é isso aí. A gente está percebendo, né, a ação de Deus, e isso é incrível, porque o perdão, pessoal, se não tiver intervenção divina, realmente é muito complicado de ser liberado. É complicado. Né? Existem marcas que ficam na nossa alma que são difíceis de serem cicatrizadas. Aquela coisa fica ali aberta e minando por muito tempo. Se não houver o toque de Deus, a pessoa vai se tornando cada vez mais áspera, mais amarga, né? Mais arredia e agressiva e rancorosa. E, na verdade, o que vai desenvolver é um comportamento de aversão. As pessoas, inclusive, às vezes, têm aversão a pessoas assim. A pessoa fica tão intragável que nem quem está por perto tolera ou suporta, entendeu? Se for um familiar, vai tolerar ou suportar, porque é família, né, tudo suporta. Mas é bem difícil, tem que ter a manifestação do poder de Deus, entendeu? Feridas antigas, ainda mais feridas causadas por pessoas que são extremamente importantes para a gente, como um irmão, né, como um familiar, são feridas difíceis de serem cicatrizadas. Só a mão de Deus mesmo. Eu percebo, sim, que Deus fez aqui uma transformação na vida dos dois, ok? E ele, levantando os seus olhos, viu as mulheres e os filhos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo. E ele continua com essa retórica de chamar Esaú de senhor e se colocar na posição de servo. A gente vai ver isso ao longo de todo esse texto aqui. Ele vai ter essa condição, né, de reverência mesmo. E se a gente for pensar por um lado, ainda que Jacó é quem tem a bênção da primogenitura e a bênção do Senhor, ainda assim ele é o mais novo, e o irmão mais velho era tido como líder, como o Senhor mesmo. Não vamos ver eles aqui brigando, pelo menos até aqui, por herança ou por nada, eles não vão fazer questão de nada disso, porque Deus está suprindo eles em tudo, e não só suprindo, está tornando eles grandes, né? Abastados, abundantes. Não vou ver, a gente não vai ver esse tipo de coisa entre eles, certo? Então, vamos lá. Então, as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e eles se curvaram. E a gente vai perceber que, um por um, vai se aproximando dele, vai tendo o mesmo comportamento de Jacó, né? O líder vai ser sempre visto como um exemplo.
Assim como ele se curvou diante do irmão, os filhos vão vir e vão se curvar, as esposas vão vir e vão se curvar também. Todo mundo tratando Esaú com extrema reverência, né? E Lia também, com os seus filhos, se aproximaram e se curvaram. Depois se aproximaram José e Raquel. Mais uma vez, o nome de José é citado. Porque ele era só um filho? Não, é porque ele é um cara que vai ter relevância em toda a história de Israel. E eles se curvaram. E ele disse: o que significa todo este rebanho que eu encontrei? Na sua versão pode estar escrito também o que significa esses bandos, né, que eu encontrei no caminho. E ele disse, né, Jacó responde: isto é para encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Não é do meu irmão, é do meu Senhor. A todo instante, ele tendo esse cuidado, né, no trato com Esaú. Cuidado. E eu penso que ele não tem mais medo, não acredito realmente que nesse momento ele tenha mais medo, até porque já se abraçaram, já se, né, aquele abraço deve ter significado muita coisa, devia ter muita coisa ali naquele abraço que não foi dito, mas foi sentido. Então, ali eles estavam entre si resolvidos. Pode falar aí, Adriana. Dá para lembrar de José, né? Como assim? Quando José se encontrou com os irmãos no Egito. Sim, sim, beleza. Que é a mesma coisa, né? Ele vai estar liberando perdão também. E aí vai ser aquele reencontro, a mesma coisa, ele chora também, né? Por quê? Porque feridas abertas causam dor, né, gente? A dor da alma é expressada na forma de choro, muitas vezes, né? Tem gente que engole o choro, mas manifesta de uma outra forma. Mas a dor da alma nunca fica calada, ela sempre é manifestada. Tá? Então, como eu estava dizendo, ele vai sempre se colocando nessa condição, né, de humildade, né? Se coloca numa condição inferior. Você só se inclina para pessoas que são superiores a você. Você não se inclina para ninguém que seja inferior. Ele reconhece o tempo todo uma certa autoridade, não seria bem a palavra certa, nem autoridade, né? Mas uma referência mesmo, tá? Uma pessoa que estava acima dele. Ele tem esse comportamento para com Esaú, ainda que não fosse, né? A gente sabe que escolhido de Deus é Jacó, mas enfim. E Esaú disse: eu tenho o suficiente, meu irmão. Ó, Esaú não chama ele de servo. Perfeito, está tudo certo. Né? Esaú está tendo o devido comportamento com ele, está chamando ele de irmão, nada de errado. Né? Jacó, que talvez ainda se sinta no dever de agradá-lo. Por quê? Porque, pô, fez tanta bobeira com ele no passado, né? Então, eu tenho que reconhecer que ele realmente é o irmão mais velho e tudo aquilo do passado deveria ter sido feito de outra forma. Tá. Mas o irmão chama ele de irmão mesmo. Eu tenho o suficiente, meu irmão. Guarda o que tu tens para ti mesmo. Não sei se nesse momento Esaú vê tudo aquilo como uma tentativa de suborno. Né? Olha, estou te dando esse presente para ganhar, né, sua aprovação. No fundo, era. Mas não só, era um presente de reconciliação mesmo. Ele queria não só achar graça, mas agradar. Isso aí é incontestável. Jacó também queria agradar o irmão, recompensar o irmão. Não era só comprar o irmão. Não era isso. E Jacó disse: não, rogo-te, se agora encontrei graça aos teus olhos, então recebe meu presente da minha mão, porque eu vi a tua face como se tivesse visto a face de Deus. E tu tiveste contentamento comigo, né? Se alegraste comigo. Então, quando ele fala que, olha, é como se eu tivesse visto a face de Deus, me remete àquele momento que ele está lutando com Deus. Me remete. No momento que ele olha para Deus, ainda que ele não veja plenamente a face de Deus, mas ele vê algo que faz ele reconhecer aquele homem como anjo, lembra? Tem algo que ele vê, o texto usa o termo homem, aqui em Gênesis, homem.
Mas Jacó tem plena consciência que esse homem é especial, por isso ele se agarra a esse homem, porque, na verdade, ele é um anjo. Então, ele viu na face desse anjo algo, né, que quando é liberada a bênção sobre ele, a mudança de nome, quando é liberada a bênção sobre ele, ele vê a face desse anjo, e eu imagino aqui que ele está vendo esse mesmo semblante. Não sei como seria, mas com certeza Jacó conseguiu perceber isso. A face do perdão, tá? A face da reconciliação. Pode falar aí, Maiana. Sabe quando no desenho aparece os anjos lá que coloca aquela auréola? Sim. A senhora está dizendo que não sabe como que é, né? Mas eu tive uma experiência semelhante com o pastor Macedo. A gente estava conversando na ponta do altar, não vi a orelha nele não, viu? Pode acontecer que eu estou perturbada. A gente estava conversando na ponta do altar e eu gosto muito da história de Estevão. Na Bíblia eu tenho os meus preferidos, José, Jó, Estevão são entre eles. E eu conversava o pastor estava falando a respeito do Espírito Santo, a gente estava conversando, e o rosto, sem preconceito, até porque eu não sou branca, mas o pastor Macedo é um negão. O rosto do pastor brilhava. Brilhava. Eu falei, gente, eu acho que foi isso que virou na cara de José. Um brilho, não é que tinha luzes, não, você via diferente, era como se o lugar todo tivesse escuro, mas que dele saísse uma luz. É algo que não tem como explicar, porque se não explicar é loucura, mas você não consegue colocar em palavras o detalhe, mas você vê a diferença, assim, o rosto brilhava. Até hoje eu olho e falei, gente, nunca aconteceu isso, porque às vezes você chega num lugar, você vê que mesmo que as pessoas sejam de Deus, mas sempre tem umas que se destacam por algo. Você vê a diferença. E olha que a gente sempre conversou, sempre tinha essa proximidade com o pastor Macedo, a esposa dele, mas nesse dia específico, foi como se o rosto dele tivesse transfigurado. Então, deve ter sido a mesma coisa que Jacó viu no irmão. Sim, perfeito. Eu acredito nisso. Né? O que ele viu foi algo, a mesma, o remeteu àquela sensação de perdão, de contentamento, de alegria, saiu esse peso da minha vida, ok? Então ele insiste, toma, rogo-te, minha bênção que te trago, né? Meu presente que te trago, porque Deus agiu graciosamente comigo e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu e ele o tomou. Então, Esaú acaba aceitando. E ele disse, no caso, Esaú, levantemo-nos, vamos, e eu irei adiante de ti. Então, aqui nesse momento, Esaú, ele oferece companhia, né? Levantemo-nos, né? Vamos continuar junto, vamos nos levantar daqui e vamos continuar nossa partida, né? E vamos. E eu irei adiante de ti. Aí ele mostra, assim, um posicionamento de liderança. Eu vou à frente. Enfim, ele é o filho mais velho, né? É o cara que está conhecendo ali aquela região, né? O cara que está dominando ali naquela região, né? É a representação ali maior. Então, beleza, maior para aquele povo, né? Não para todos os povos que estavam ali. Vamos adiante. E ele ainda vai oferecer proteção, não nesse momento, mas no verso 15, como a gente vai ver. Então, Esaú, ele vai estar abraçando mesmo como irmão, né? Quando você tem um irmão mais novo, o que você faz? O irmão mais velho não, né? Eu imagino assim, a minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais velha, duas. Quando eu imagino minhas irmãs mais velhas, eu sempre imagino elas como maiores do que eu. Ainda que as bichinhas estejam ficando decadentes, velhinhas e tal, mas eu sempre imagino elas como alguém a que eu deva respeito, alguém que é para mim uma referência, que me ensinaram, que cuidaram de mim, tal. Eu sempre as vejo assim. Eu não me vejo protegendo-as. Eu me vejo sendo protegida por elas. Eu tenho essa relação com elas. Já quanto ao meu irmão mais novo, jamais eu imagino ele me protegendo, ainda que ele seja o filho único, né? E muitas vezes ele já se colocou numa posição de me proteger por ele ser o homem e eu ser mulher.
mas eu sempre me vejo como querendo protegê-lo, ou querendo cuidá-lo, e sendo sobre ele ainda uma autoridade, ainda que ele tenha a vida dele, etc. e tal, mas é relação, né, de hierarquia dentro da família. Né? E aí, o Esaú, ele vai ter esse comportamento também, olha, vamos nos levantar, tá? Vou na sua companhia, eu vou à sua frente, tá certo? E aí o que vai acontecer é que Esaú, ou melhor, Jacó, vai declinar, né? E ele lhe disse, Jacó, meu senhor sabe, mais uma vez, me chama de meu irmão, meu senhor sabe que os filhos são tenros, filhos novos, e os rebanhos e o gado com as crias estão comigo, né? Então, tem um gado com filhotinho. E se os homens os afadigarem por um dia, todo o rebanho morrerá. Então, se os animaizinhos, filhotinhos, né, forem num passo acelerado para acompanhar o seu passo, você está aí com homens, né, e você está aí com animais adultos, eu não vou ter condição de acompanhá-lo rapidamente, posso tanto prejudicar os meus filhos, quanto perder minhas crias. Então, não, para mim, me perdoe, mas eu não vou, tá? Que o meu senhor, rogo-te, passe adiante do teu servo, vai na frente, pode ir, e eu seguirei calmamente, né? Vou seguir no passo do meu povo e do meu rebanho, de acordo com o passo do gado que vai diante de mim, conforme o passo dos meninos, até que eu alcance o meu senhor em Seir. Gravou isso aí? Ele disse que ele vai para Seir, ok? E Esaú disse, permite-me agora deixar contigo alguns do povo que estão comigo. E aqui essa sensação de proteção. Ele vai querer oferecer proteção, olha, deixa uns do meu povo para te acompanhar. Estou vendo aí, você com muito menino, não sei o que tal. Então, deixa aqui que meu povo vai ficar te acompanhando nessa jornada para que vocês estejam protegidos. Coisa de quê? Irmão mais velho, legal. E ele disse, que necessidade tem? Permite-me encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Acabou. Estou satisfeito em encontrar o teu perdão, estou satisfeito em ser aceito por você, isso já me valeu tudo, já me basta. Pode deixar que o resto eu me viro, fica tranquilo que eu consigo aqui me virar sozinho. Eu já cresci, já sou um rapazinho. Assim Esaú retornou naquele dia no seu caminho para Seir. Era a terra dele, a gente já viu, fica lá ao sul do Mar Morto. E Jacó viajou para Sucote e construiu para si uma casa e fez habitações para o seu gado. Por isso, o nome daquele lugar, é chamado Sucote. Sucote também pode ser traduzido como refúgios temporários, um lugar onde você está lá de passagem, né, se abrigando por um momento, ok. Mas ele aqui já desvia a rota dele, do que ele tinha pelo menos dito que faria. Não sei se realmente estava no pensamento dele seguir para Seir, mas certo é que ele falou que iria. Contudo, ele toma uma outra rota. Por quê? Quem sabe, né? Mas certamente, talvez até pela direção de Deus, de ir para a terra dos cananeus, né? Ele tinha essa missão de voltar para a terra de seu pai, ok? E ele vai para Sucote. E Jacó veio a Salém, então ele fica um tempo em Sucote, deixa eu pegar aqui, compartilhar aqui a tela, que fica legal para a gente visualizar. Tá dando para todo mundo ver? Sinaliza aí se estão vendo a tela. Não, né? Eu tô. Tá vendo? Eu item. Pronto, então tá todo mundo vendo, beleza. E aí a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Deixa eu reduzir aqui para mim, não vou estar vendo vocês, viu, pessoal? Então, qualquer coisa, levanta a mãozinha, assina ou fala, abre o áudio e fala, porque eu não vou visualizar vocês por um tempo. Então, vamos lá. Acompanhando aqui a setinha, ele estava aqui em Penuel, onde ele vai ter esse encontro com o irmão,
O irmão volta, né, para Seir, que a gente vai ver aqui, ó, já no mapa, a porção reduzida, ele sai daqui, vai voltar para Seir, que é o Mar Morto, né, ao sul do Mar Morto. Mas ele não, ele vai vir aqui para Sucote. Então, ele vai até atravessar o rio de novo, né, o rio de Jaboque. Ele vai atravessar o rio de novo, vai ficar aqui em Sucote por um tempo, vai montar um acampamento, né, tanto que ele fala aqui, construiu para si uma casa e fez habitações para o seu gado, por isso o nome do lugar é chamado Sucote. E Jacó veio a Salém, e aí Salém a gente vai ver aqui, ó, atravessou o rio Jordão, veio para Salém, que no futuro vai se tornar Jerusalém. Se alguém sabe ou lembra, abre o áudio e fala. Quem foi que também saiu de Harã e um dos primeiros lugares onde foi parar foi justamente em Salém? Alguém lembra aí? Abraão. Abraão, perfeitamente. Então, ele está fazendo mais ou menos o mesmo caminho de Abraão, né? Seu avô. Então, vamos lá. E Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Então, ele vem para a terra dos cananeus. Quando ele veio de Padã Arã, e armou sua tenda diante da cidade. Então, ele vai lá, Siquém, a gente vai perceber que é uma cidade maior, está aqui, né? Então, essas cidades menores, provavelmente, estão sobre a autoridade, né? Sobre o domínio de Siquém, e a gente vai ver que é um povo, se não me engano agora, é um povo filisteu, né? É um povo filisteu, né? E eles vão ficar por aqui, tá certo? Em Salém. E ele comprou uma parte de um campo. Gravou isso aí? Ele comprou uma parte de um campo onde havia armado a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então, pessoal, ele tem a missão, ou melhor, Abraão, quando vem para cá, ele tem a missão de peregrinar por essa terra. Isaac recebe também essa missão de peregrinar por essa terra, mas todos eles, em algum momento, eles se estabeleciam em alguma cidade. Passava ali um tempo, depois saía, passava um tempo, depois saía, e a gente vai ver que ele vai se estabelecer, ao menos por um tempo, na região de Salém. Por isso ele vai comprar um campo. Bom, você não vai comprar nada que você não queira possuir, e, nesse caso, permanecer. Então, ele vai parar aqui um pouquinho, tá? Ele compra nas mãos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, que há quem diga que cada peça de dinheiro era o mesmo que um gado, um animal, uma ovelha, tá? Uma ovelha. E ele ali ergueu um altar e o chamou, bom, vou falar para vocês, né, no meu hebraico bem dizido, El Elohei Israel. Rapaz, eu falo hebraico pra caramba, né, velho? Mas como está aí na sua tradução, provavelmente, né, Deus de Israel. Então, ele dá nome a esse altar, né? Quando ele fala isso aqui, ele está dando nome ao altar, Deus de Israel, tá certo? E por hoje é isso aí. O que fica para vocês? O texto é relativamente curto, mas tem algumas coisinhas aqui bem profundas. Gostaria de ouvir vocês. Quem começa aí? A Maiana. Pode falar aí, Maiana. Eu não sei se isso ficou claro só para mim, Uhum. mas a gente viu que Jacó se colocou no lugar de servo, e Esaú ele não foi tão humilde assim, porque em nenhum momento ele repreendeu ele. Não, eu sou seu irmão, o que a gente tem metade, metade. Até porque não tinha outros irmãos. E ele aceitou aquela glória. A pessoa quer tanto a glória do mundo, quer tanto a glória dos outros, que quando acontece de receber um elogio, nem a glória de... Hoje em dia, não. Naquela época até aceitável, tinha essa questão de reverência. Mas ele poderia ser humilde e dizer, não, eu sou irmão e tal. Hoje você chega e fala com fulano, não, fulano
coloca a pessoa lá nas alturas e a pessoa não percebe que, às vezes, isso é o diabo inflando o ego dela e vai aceitando aquele título, a glória para si, e é por que ele, quando eu estava lendo nos outros capítulos, eu achei estranho, porque na minha Bíblia, aqui no versículo 18, deixa eu ver se é o 18, é no 18, ele fala que Jacó voltou são e salvo. Se Jacó voltou são e salvo, é porque no meio do caminho tinha perigo. Essa história de Esaú chegar, oferecer esses caras, porque por mais que tivesse essa transformação, mas as pessoas são voláteis. Agora está bem, aí o diabo dá um soprinho lá com o pensamento do inferno, a pessoa vira a cabeça do nada. Jacó perdoou e a gente crê que foi perdoado, mas a gente não sabe das verdadeiras intenções. Ele sabia quem era o irmão dele. O irmão dele recebeu uma bênção que ia viver da espada e tudo mais, ou seja, ia viver da guerra, da caça. Se ele aceita, se no meio do caminho esse cara dá a doida e quer matar o irmão, ou ele deixa esses homens lá para na hora que Jacó estiver desprevenido, causar aquela matança. É a prudência. Jacó, ele foi prudente. O caso de você perdoar uma pessoa não significa que você tem que voltar a ser melhores amigos com ela. Tem isso, de você vai prestar assistência, você vai estar junto, se a pessoa precisar. Mas se a pessoa não precisa, você não tem por que estar colado com ela 24 horas por dia. E não só uma pessoa que você sabe que já declarou ódio, mas tem a questão de você manter a prudência. Não é todo mundo que abre os dentes para você que é seu amigo. Você não deve confiar. E como o próprio Jesus diz, né, você ser sóbrio como uma serpente, prudente. Calma aí, que eu não estou lembrando a ordem. Prudente como a serpente. Mas prudente como a serpente. E aí ele ainda fala primeiro de ser prudente como a serpente. A gente vai ter sempre que confiar desconfiando. É porque você não vai confiar em ninguém, não. É porque você não sabe o que se passa no coração dos outros. Você sabe o que se passa com você. Eu sei quem eu sou, mas eu não sei quem a senhora é, nem quem são os outros. Será que eu posso abrir a boca para falar aqui qualquer coisa que eu não vou ser julgada pelos outros? Aí, aqui ele mostra isso. Os presentes, eu vi como uma forma de retribuir a bênção que ele recebeu do irmão. Eu peguei o que ia ser, mas eu estou fazendo você desfrutar. Mas ele até nem assim quis. Não, eu tenho. Poxa, uma pessoa chega com algo para você, está mostrando que você é importante, aí você recusa, aí você vai deixar a pessoa toda desconcertada. E eu era chefe para fazer isso. Que não era convertida, né? Deus é mais. Aí, eu abri o áudio para terminar de falar, o povo nem deixa. Mas vai lá. Pode falar. Está travando aqui para mim. Pode concluir se você não concluiu. Concluiu? Está travando para vocês? Não. Concluiu? Você concluiu? Se quiser, pode concluir. E ainda veio, o que me assustou foi quando ele colocou os filhos assim por ordem de importância. Porque antes eu tinha lido algo relativo que Lia e essa outra, as concubinas dele, talvez fossem filhas de Labão também. Por serem filhas de escravos, as meninas também eram servas por isso, porque mesmo sendo filha do mesmo pai, mas pelo fato da mãe ser escrava, os filhos também eram escravos. Ele colocou os filhos dela primeiro como se não tivesse importância. Então, é você saber quem você é e nada te abala. Se você sabe quem você é, não importa o que os outros vão dizer, a sua posição. Você vai tomar atitude, você vai lutar diante daquilo que lhe apareceu. Porque, nossa, ele pegou os filhos, as mulheres não diziam nada, mas os filhos eram sangue do sangue dele. Naquela época, o pessoal não estava nem se importando. Era como se as pessoas fossem objetos. E muitas pessoas hoje se aceitam ser tratadas assim.
Tem umas coisinhas aí que eu discordo um pouquinho, mas vamos deixar o povo falar. Pode falar aí, Cristiane. Cristiane baixou a mão, não vai falar mais? Vou falar sim. Eu estava ouvindo a menina falando aí, e o que, que acontece? É que Esaú não teve um encontro com Deus, ele não nasceu de novo, entendeu? Deus, ele aquebrantou o coração de Esaú. Ele tirou aquela mágoa que Esaú tinha de Jacó, para que não viesse a acontecer nenhuma briga, nenhuma morte, nem Esaú querer se vingar de Jacó. Mas Esaú, ele não teve encontro com Deus, ele não mudou a natureza dele. Ele sempre foi um homem assim agressivo, o jeito dele ser agressivo, ele era da caça, ele era forte, ele era uma pessoa assim mais da sensação daquela pessoa que vai lá, faz, acontece assim com a força do braço, né? Ele era esse homem, a natureza dele. Então, quando o Jacó era diferente, Jacó já tinha uma natureza diferente, ele já tinha uma visão diferente em relação às coisas de Deus. Ele era um homem de coração bom. E aí ele ainda tem um encontro com Deus, pronto, ele se transformou em um príncipe, num ungido do Senhor. Então, o que acontece? Ele, na humildade dele, ele chamava Esaú de Senhor, porque ele queria que realmente Esaú entendesse que ele estava arrependido, entendeu? Mas, claro que Esaú não ia chamar Jacó de Senhor, de ter a mesma humildade, porque só tem isso quem nasce de Deus. Só tem essa visão, essa simplicidade, essa humildade ao pé da letra quem nasce de Deus. Quem não nasce de Deus não vai ter. Então, Esaú não poderia ser diferente. Ele não poderia agir diferente porque ele não nasceu de Deus. Então, ele continua sendo aquele homem da força do braço. E eu acredito sim. É tanto você vê que ele não conseguia ver o Jacó como um escolhido do Senhor. Ele não tinha essa visão espiritual. Tanto que quando ele fala assim, não, vamos lá que eu vou na frente, tipo assim, eu vou protegendo você, porque ele ainda via Jacó como aquele irmão que fugiu, o caçula, né? E quando ele fala assim, não, eu vou deixar alguns homens, porque realmente no deserto é perigoso. Atravessar o deserto, fazer aquela caminhada e aquela viagem que eles faziam, realmente era perigoso. Então, eu acredito que era, sim, a intenção de Esaú que Jacó chegasse bem logo que ele viu aquele montoeiro de filhos, crianças, aquela coisa toda, entendeu? Então, ele não via Jacó como nascido de Deus, homem de Deus e com a proteção de Deus. Ele queria proteger com o braço dele. Perfeito, concordo também. Dona Maria, pode falar. Olha, para mim, o que realmente aconteceu foi o que Cristiane disse. Não houve uma conversão de Esaú. Esaú, desde jovem, ele não conseguiu desenvolver uma espiritualidade. Ele não conseguiu ver a importância da primogenitura, ele não conseguiu ver, entendeu, a importância do casamento, ele não conseguiu ver nada dessas coisas. Jacó também cometeu, a gente sabe os erros que ele cometeu. Isso, ele chegou lá, casou com Lia, mas Lia era escolhida de Deus, mas ele queria Raquel, ele foi pelo desejo dele. E ele, Jacó e Esaú, nenhum dos dois fizeram o que Isaac, o pai, fez, que foi orar pelo casamento. Abraão também, quando ele se casou porque amava Sara. Ele ainda não estava na fé. Mas Isaac não, Isaac ele orou pelo casamento dele. E Rebeca foi encontrada. Mas eles dois não, eles fizeram tudo muito assim, como a gente fala, na força do braço, na força do coração. Ah, gostei de Raquel, vou casar com Raquel, e vou fazer tudo para casar com Raquel, e ele ficou naquilo. Só quando ele teve o encontro com Deus, foi que ele entendeu que o que ele sentia por Raquel era desejo.
que o que ele sentia por Lia é que era amor. De um certo modo, isso acho que acontece com todos nós. Quando a gente começa a caminhada com Deus, a gente começa a entender principalmente os nossos sentimentos. O que a gente sente pelos irmãos, o que a gente sente pelo marido, pelos filhos, entendeu? Pelo vizinho até, a gente começa a colocar as coisas nos lugares. E ele, Esaú, ele não desenvolveu a espiritualidade dele, né? Não sei se as coisas que falam na novela são verdades, mas o que a gente sente na Bíblia é que ele foi uma pessoa limitada espiritualmente. Com Ele certeza. construiu totalmente na força do braço, na vontade dele, naquilo que ele achava que até ia magoar os pais, sei lá, e ele casou com quem ele quis, bem entendeu? Ele fez tudo como ele queria. E ele, na Bíblia, pelo menos, a gente não vê Saul orando. A gente não vê Saul procurando Deus. Entende? Então, para mim, né, ele era uma pessoa que ele não tinha espiritualidade. Ele vivia o hoje, o aqui e o agora. Ele, na verdade, ele não queria a primogenitura. Ele se sentiu agredido porque ele queria ser o melhor. Ele queria ser o melhor, não, ele queria ser o reverenciado. E no momento que a primogenitura não veio, para a bênção da primogenitura não foi dada a ele já havia dado a primogenitura, ele já tinha aberto mão da primogenitura. Não é isso? Por que ele depois brigou tanto por ela? Se você tem um vestido, eu chego lá e digo, Lilian, esse vestido. Lilian, me dê, você me dá. Aí depois você começa a brigar por esse vestido, não faz sentido. Na verdade, porque ele passou a brigar pela primogenitura, pela bênção da primogenitura, depois que a ficha caiu. Por ciúmes. Porque ele achou que Jacó foi escolhido e não ele. Eu acho assim que ele, na verdade, ele, infelizmente, foi uma pessoa que não teve espiritualidade. Jacó desenvolveu e ele não. E ele nunca se encontrou com Deus. Pelo menos na Bíblia, a gente não vê ele em momento nenhum, não sei, né? Talvez tenha tido algum momento que eu não vi. Mas eu até agora não vi. Eu já li o livro de Gênesis e não me recordo de ter visto Esaú fazer nenhuma oração, nenhuma direcionamento para Deus. De fato. Nisso aí não tem o que discutir. Esaú estava muito distante de Deus. Tanto que todos os exemplos dele, né? Todos os comportamentos que são relatados na Bíblia não traduzem nada de espiritual nele, né? De espiritual de bom, né? E aí, quem é a próxima? Isis. Engraçado como esse capítulo ele é pequeno, mas ele é rico. E aí você consegue entender as referências, o porquê de ter contado as outras histórias, para a gente compreender esse momento. Você vê que Jacó teve uma briga, mas ele teve uma briga espiritual. Assim é com a gente. A nossa guerra não é com o outro, não é com o mundo. A nossa guerra ela é espiritual. E aí eu lembrei de Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então a gente vai batalhar ali na sexta-feira pela nossa libertação, nas outras reuniões, no nosso quarto com Deus, não é entrando em contenda com o mundo, porque a gente não deve viver de aparências ou querer a admiração do mundo, e sim a admiração de Deus. E Ele nos conhece.
Não precisa a gente estar entrando em conteúdo. O irmão, ele veio com 400 homens, ele não veio bem intencionado. Talvez ele estava com o coração quebrantado, mas ele também estava com sua guarda levantada, ele estava preparado. Ele estava preparado para receber o irmão com paz, mas ele também estava armado para a guerra. 400 homens. Não era menino, nem escravo, nem boi, nem vaca, como o irmão. Não era proporcional. E Jacó usou de estratégia. Ele dividiu o seu povo, porque se houvesse um ataque, não perderia muita gente, o povo fugiria. É uma estratégia também de guerra. E ele foi manso, mas ele foi também vigilante. E quando ele se coloca nessa posição de inferior, porque ele sabe o seu valor. E ele vive sobre a promessa de que ele, sendo menor, ele vai ser maior. Independente do momento que ele está vivendo, esqueci o nome, de desvantagem. Ele está na desvantagem. E aí, no verso 18, diz: ele chegou são e salvo à cidade de Siquém. Então, era um perigo. O irmão não estava para brincadeira. E aquilo foi necessário, ele se humilhar naquele momento. Se humilhar não, mas se quebrantar, não sei a palavra, mas acho que se humilhar para poder passar por aquela situação. Às vezes, já se falou muito, né, não ter fé para perder. Tem gente que não tem fé para perder. Que às vezes a gente precisa realmente dar esse passo para trás, perder algumas coisas, nos libertar de algumas coisas que nos prende, que nos escraviza, para poder dar aquele salto, não talvez na vida material, mas talvez na fé. Né? Eu vejo que a minha cabeça de 15 anos atrás não é a minha cabeça de hoje. As coisas que eu passei na minha vida, as coisas que eu perdi, contribuíram para a pessoa que eu sou hoje. Eu lembro que minha avó sempre me disse: minha filha, a ovelha mansa mama na sua teta e na alheia, a braba nem na sua nem na alheia. Ela queria me dizer que valia a pena a gente ser manso, que não precisava, né? Quando a pessoa viesse com fogo, não era para a gente ir com fogo, era para a gente jogar água. E o irmão estava esperando a guerra. Ele estava pronto para a guerra. E quando o irmão chega manso e se colocando numa posição inferior, isso quebrou. Quebrou com todas a guarda dele. Não era o que ele estava esperando, era diferente. E eu lembro também de Maria, que é uma cena que me marcou bastante. Quando ela estava com o bebezinho no colo, o Jesus no colo, em cima do burrinho, e ia matar os meninos, né? E estava fazendo um levantamento das pessoas. E José queria mentir. E ela disse: não, vamos passar com a verdade. E o soldado não estava esperando a verdade. Ele esperava que ela mentisse. Não, era menina. Ia lá e matava. Como todo mundo estava fazendo. E ela fez diferente. Mas era o problema dele. A cabecinha dele, o tempo dele de desenvolvimento da fé é diferente. E com a gente deve ser sempre assim, ser diferente, buscar ser diferente, um crente diferente. Eu vi um meme no Instagram. Você é crente sendo grossa assim? Ela, que os crentes, acho que todo mundo já viu que os crentes são sal da terra. Ela, eu sou sal grosso. Se os crentes são sal da terra, eu sou sal grosso. E o crente tem que ser diferente. Quando a pessoa olhar, como Maiana falou do pastor, tem que ver esse brilho. E esse brilho vem do Espírito Santo, vem do seu relacionamento com Deus. E tem que ser uma pessoa diferente. Se a pessoa aceita Jesus, tá na caminhada e tá a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Porque ninguém nasceu perfeito. E a gente é fruto dessas nossas experiências, desse nosso relacionamento, dessa nossa briga espiritual, que não é com o nosso irmão, é contra nós mesmos. Que a gente que nos coloca para baixo, que a gente que não desenvolve a nossa fé ou que não tem fé para buscar o que a gente deseja.
Eu lembro da sexta-feira também. Eu estou me alongando, mas eu vou concluir. Da mulher que manifestou, acho que todo mundo estava lá, não estava meio-dia, que ela recebeu uns pratos de herança da mãe e acabou com a vida da criatura. Aí eu pensei, ela precisava de tanto prato, porque se só tem ela, o marido e o menino e a filha, precisava de tanto prato? Doava aquilo ali, né? Sei lá, fazia qualquer coisa, jogava esse negócio para frente. Aí se apegou a coisas que talvez ela não precisasse, não precisava. Ninguém precisa de tanto prato assim. Até uma vasilha a gente come. Até um pedaço de coco a gente come. Se apegou a isso e trouxe maldição para sua vida. E às vezes a gente precisa se desapegar. Não só de coisas que nos escravizam, mas coisas que a gente vê que não precisa, que não é necessário, comportamentos que não são necessários, atitudes que são extremamente desnecessárias e que são prejudiciais, não para o outro, mas para a gente. Eu achei extremamente rico esse capítulo. É isso. Beleza. Mais alguém? Algum comentário? Ninguém? A última coisa que... Só porque eu vou falar, agora todo mundo quer falar. Fale, Fernanda. Não, só para não passar em branco, porque os registros que eu fiz foram já abordados pela senhora mesmo durante a leitura, mas o que não me chama atenção, mas me alegra, é o fato do Israel agora, né, ter levantado um altar voluntariamente ao Senhor em forma de agradecimento e comunhão, que na verdade é uma oferta de comunhão, de relacionamento com Deus. Repetindo o ato de seu avô, primeiramente do Noé, né, como um desejo da própria pessoa, uma iniciativa, uma coisa que nasceu dentro da pessoa, para manter ou para aumentar essa comunhão com Deus. Quando eu percebo algumas iniciativas, ou vejo ou ouço, né, testemunhos ou histórias de iniciativas como essa, que são voltadas de fato à comunhão com Deus, à manutenção e ao relacionamento da pessoa com Deus, eu fico muito feliz, porque é como a própria palavra que eu usei há pouco diz, é voluntário, nasceu nela, ela quer agradar esse Deus, ela quer esse Deus perto dela, e o desejo de agradecer, o desejo de tê-lo perto, sempre nos coloca numa reflexão constante do que eu vou fazer para Deus, do como agradar a Deus, o que eu vou oferecer a Deus, estar com a mente nele e com o coração nele. Eu gosto de pensar nisso, e eu queria falar um pouco sobre isso, mas nada muito a acrescentar, não, é porque isso, para mim, essas iniciativas, para mim, são muito, muito boas, muito, muito especiais, na verdade. Ok. Eu ia falar justo sobre isso. A Fernanda já falou, não vou falar mais. Fala aí, Andresa. Não, incrível, né? Porque eu ia iria falar exatamente... também. Não, porque, tipo, o agradecimento, né? O agradecimento, né? Ele agradecendo, né? A comunhão dele ali com Deus, sem dúvida, chama atenção. Mas, como a Fernanda já mencionou, vou trazer para os dias de hoje, né? Para o nosso convívio, né? Com a nossa família, com familiares. Eu passei, vamos dizer assim, com uma situação parecida, né, com Esaú e Jacó, com minha irmã. E exatamente, até não lembro aí quem foi que falou, se foi Dona Maria, que ela falou a respeito de Esaú, né, que ele não teve esse mesmo encontro com Deus. E assim acontece com alguns familiares nossos. Ainda que o Senhor, a nosso favor, né, a gente com orações, com a nossa intercessão, esses familiares fiquem quebrantados, acessíveis, né, pelo menos para a gente dialogar, ter ali um bom relacionamento, mas temos que fazer exatamente como Jacó, e precavido, com a palavra, tá ali em espírito,
E é isso que eu tenho feito com relação aos meus familiares. E com a minha irmã aconteceu isso. Essa semana, ela me ligou e a gente conversando, chegou um momento que ela mudou na conversa, né? Aí, claro, o Espírito Santo, graças a Deus, tocou ali, eu disse, aí já mudei, né? Já fui ali na palavra, contornando, tal, dentro da palavra, e aí ela foi se acalmando, mas a gente vê que, porque a pessoa não tem encontro com Deus, não conhece Deus ainda, então sempre o inimigo vai usar em algum momento ali para tentar causar uma discórdia novamente, um atrito, né? Naquela relação ali familiar. Só isso. Ok. Milene. E isso que a Andresa falou faz lembrar que é onde a gente mais pratica, né? Onde a gente mais exercita a nossa comunhão realmente com Deus, ser cristão, é dentro da nossa família. Porque é o que nos conhece, conhece nossos defeitos, nós conhecemos os deles também, então a gente está ali convivendo, cada um, como a Bíblia diz, que a gente tem que suportar uns aos outros, e tem momentos na família que é isso que tem que fazer, e graças a Deus, para quem tem um encontro com Deus, como foi o caso de Jacó, ele conseguiu ter gestos, que eu tinha notado aqui, que para mim, 3 palavras resumiam, que foram abordadas aqui também, humildade, perdão e gratidão. E é isso que a gente tem que exercitar também na nossa família, porque não é fácil, certas coisas que a gente ouve, a gente tem a sabedoria para lidar com os desafios, mas se a gente mantém ali com Deus, não se torna tão difícil, porque Ele usa a gente naquele momento para dizer a palavra certa que não vem de nós, vem dele usando os nossos lábios para falar para o que aquela pessoa precisa ouvir. Às vezes a gente nem sabe, poxa, porque eu falei aquilo para aquela pessoa, você não entende, mas para ela talvez tem todo o significado. Então, esse desafio, a história toda de Esaú e Jacó, finalizando aqui, mostra isso, o quanto dentro da família a gente tem que exercitar o perdão e a confiança em Deus, que por mais que o cenário, olhos físicos, a gente não está vendo a evolução, não está vendo melhora, não está vendo qualquer outra coisa que seja animador, a gente ainda tem que confiar nele e crer que o que parece impossível vai realizar. O que parecia impossível para Jacó pela fé, depois do encontro com Deus, se realizou. E também eu acredito que o fato do gesto de humildade dele fez toda a diferença. Porque mesmo que, como vocês falou, ele veio com 400 homens, então ele veio para a guerra. Se ainda fosse um irmão enganador, se ainda fosse o outro que traiu, ele estava preparado para dar o troco, digamos assim. Mas o gesto de humildade todo, se ele já tivesse com o coração quebrantado, e vendo aquele gesto de humildade, ele teve a certeza que era para perdoar o irmão mesmo. Pois é, e essas atitudes, né, esses procederes de Jacó são interessantes. No momento que ele vai e luta com Deus, capítulo anterior, ele coloca a causa dele diante de Deus. Contudo, ele não fica parado. Então, teve a parte de Deus e teve a parte de Jacó. A parte de Jacó foram as atitudes de enviar os presentes, dividir o bando, né? Até mesmo no momento em que ele posiciona a família dele diante de Esaú, né? Vai colocando em ordem de importância, o mais importante para ele fica lá escondido, lá mais atrás, ele se posiciona lá na frente, tá certo? Assumindo a liderança. E todo esse proceder suprimiu a necessidade da palavra me perdoe. Você não vê aquele dizendo, oh, me perdoe, meu irmão. Não foi necessário, né? Então, como eu falei, ali naquele abraço, naquelas lágrimas, né, tudo isso ficou resolvido, foi subentendido, foi entendido, foi resolvido. Mas em todos os nossos objetivos, né, que eu acho interessante isso, não importa qual seja o objetivo. Quando Jacó teve o objetivo de prosperar, ele foi lá, usou a fé, teve a história das varas. Quando ele teve o objetivo de se casar, ele foi lá e teve a ideia, olha, vou servir a você por tantos anos, teve a atitude dele. Em tudo já tinha a bênção de Deus, mas nunca caiu do céu. Sempre teve o suorzinho derramado dele. No momento que ele vem para a reconciliação da família, né, todos os setores da vida dele, ele está buscando dar a solução, e ele vai e toma essa atitude. Não houve necessariamente um pedido de perdão, mas isso ficou muito claro em todo o proceder, né, de humildade e de subserviência dele, né?
esse posicionamento dele. Ficou claro, né? Então, Deus quebrantou lá o coração do rapaz, né, que vinha movido para a guerra, mas Deus já estava trabalhando lá no coraçãozinho dele, assim como Jacó também trabalhou para que houvesse a participação tanto do homem, né, quanto do próprio Deus. E esse final do capítulo, que era o que eu ia fazer o comentário naquele momento, né, fecha com chave de ouro. Ele colocou tudo nas mãos de Deus. Se cumpriu tudo o que Deus falou para ele quando ele estava colocando a vida dele também nas mãos de Deus. Quando ele tem aquela visão, ele se coloca nas mãos de Deus. Ele faz aquele voto com Deus, derrama, erege um altar, derrama o azeite. A caminhada, a ida dele, colocou Deus na frente. Quando ele retorna com tudo aquilo que Deus o prometeu e cumprindo o voto dele para com Deus. E ele mantém-se fiel. Erege um altar, né? Erige um altar, erege um altar, isso mesmo. Ele levanta lá um altar para facilitar a nossa vida e ele vai continuar fazendo o que ele aprendeu a fazer. Ainda que ele não tivesse lá muita comunhão com Isaac, mas ele viu Isaac levantar altares para Deus. Então, ele vai se colocar nessa posição. Eu acho essa comunhão de Jacó, sabe, magnífica, porque, inclusive, né, no meu olhar, né, no meu olhar que não é dos mais sábios, mas no meu olhar, Jacó, ele teve mais intimidade com o próprio Deus do que com o seu pai, do que Isaac com o Deus. Eu vejo que Jacó se aprimorou nisso, em desenvolver a sua vida espiritual. Não sei se vocês também perceberam isso, mas eu tive esse entendimento, né? E essa questão de ele ofertar a Deus, né? Agradecer a Deus. Quem levanta o altar e dá o nome do altar, ele levantou o altar e deu o nome para o altar. Mas, obviamente, que aquele altar não ia ficar lá um montoeiro de pedra por nada. Não, ele levantou um altar para sacrificar. Ninguém levanta altar que não seja para se sacrificar, ser sacrificado algo a Deus, né? Então, mostra essa continuidade de fidelidade dele para com Deus. Tem vezes que a gente alcança aquilo que a gente quer, né? E aí depois esquece que quem providenciou, quem proporcionou, na verdade, foi a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. E aí esquece até de agradecer a Deus, né? Mas ele não, cara, eu acho isso muito interessante. Jacó, ele demonstra, né? Quando ele estava fora, quando ele estava em Harã, ele tinha essa comunhão com Deus. Quando ele estava indo embora, fugindo, ele estava com a comunhão com Deus. Ele, desde pequenininho, ele está buscando essa proximidade com Deus, do jeito dele, mas, enfim, ele está buscando. E chega agora, ele está fazendo as coisas da forma certa, alcançando um nível de maturidade espiritual, aquela curva de crescimento que a gente tem visto aqui várias vezes, né? Cristiane, pode falar. É muito interessante isso que você falou, né, de Jacó orar mais. Mas se a gente observar a vida de Isaac, ele foi uma criança, ele cresceu uma pessoa obediente. Ele foi obediente, ele não fez nada de errado, assim, que a gente vê, a Bíblia relata nada. Ele foi obediente, ele esperou a hora certa, ele casou com a pessoa que o pai escolheu, né? Então, ele tinha comunhão com Deus, ele orava com Deus, mas Jacó, ele precisava orar mais, porque ele já nasceu inconformado em nascer em segundo lugar, ele já lutava na barriga, então ele já vem com aquela luta. Aí ele cresceu vendo Esaú se saindo melhor do que ele. E ele lutou pela primogenitura. Então, ele tinha que buscar mais, ele tinha que orar mais, porque ele era uma pessoa que ele não era acomodado, né? Ele não aceitava aquela situação de acomodismo. Então, por isso, foi criando uma situação, foi criando outra, e aí ele tentava consertar e a coisa ia para outro lado, então ele tinha que orar mais. Orava para poder e tentar consertar os caminhos dele. Então, isso quer dizer que ele realmente precisava orar mais e buscar mais. Isso na nossa vida é assim, né? Tem pessoas que
as coisas, a gente fala assim, é tão fácil para fulano, mas não é, que o caminho que fulano escolheu foi o caminho da obediência. Quando você escolhe o caminho correto, você é um filho obediente, você obedece o pai, obedece a mãe, gente, a coisa é boa, flui. Mas quando tem aquele filho que é desobediente, que gosta de amizades erradas, casa com mulher errada, ou vice-versa, ele tem mais problemas. Então, quando ele encontra Deus, que ele vai para a igreja, vamos dizer assim, ele precisa buscar mais, ele vai ter que orar mais, ele tem que jejuar mais, ele tem que fazer mais fogueira santa para poder resolver os problemas que ele causou no passado. Observa que atitude de Jacó, gente, a atitude de Jacó fez uma família inteira sofrer por 20 anos. Entendeu? Aquela atitude lá no passado fez todos sofrerem por 20 anos. E aí é muito interessante que sofreu o pai, sofreu a mãe, sofreu Esaú, mas quando ele casou, as esposas sofreram, os filhos sofreram, até chegar esse dia dele ter um encontro verdadeiro com Deus. Então foram 20 anos de sofrimento que uma pessoa causou na vida de várias pessoas. Então, realmente, ele tinha que andar de joelho nos pés de Jesus mesmo, ele tinha que orar mesmo. E uma coisa muito interessante que a humildade, depois, principalmente depois ali que ele tem aquele encontro lá, aquela luta espiritual com o anjo, que é Deus, ele muda. Você vê que ele ficou sabendo que Esaú estava vindo com 400 homens, mas depois ele só confiou. Quando Esaú chegou, ele foi lá, ele humildemente, ele se prostou, ele se colocou na posição de mais humilde, mas não é porque era um teatro que ele estava fazendo, é porque ele estava humilde, ele estava com o espírito aquebrantado, ele era um homem de Deus. A pessoa que ela é de Deus, ela é simples, ela é humilde, ela não é orgulhosa, e eu tenho certeza que ele também entendia que a posição dele, por ter encontrado com Deus, era diferente da posição do irmão que não tinha encontro com Deus. Então, tipo assim, hoje, claro, graças a Deus a minha irmã é convertida, mas se a minha irmã não fosse convertida, eu não posso me igualar a ela. E eu não posso querer que ela seja como eu, porque eu tenho um encontro com Deus, eu tenho Deus, ela não tem. Então, a mente vai ser diferente. Então, sou eu que tenho o Espírito Santo, que tenho que ter a paciência, que tenho que ter o amor, que tenho que ter a perseverança, que ela não vai ter. Então, a mesma coisa de Jacó e Esaú, principalmente naquele encontro deles ali. Exatamente. Isso é verdade. A gente tem que ser diferente. E ele mostrou essa diferença. Isso aí realmente ele fez. Andresa, quer comentar aí alguma coisa? Não, o que eu ia comentar foi que realmente quando a senhora estava ali pontuando a questão dessa comunhão de Jacó, do agradecimento dele, o que me chamou também a atenção foi que a partir do momento que ele teve o verdadeiro encontro com Deus, e ainda que ele foi com medo ao encontro do irmão, ele fez o que tinha que fazer, né? Ele confiava em Deus, então ele fez o que tinha que ser feito naquele momento, o que era, ele tinha que agir, tinha que fazer daquela forma. E trazendo assim para os dias de hoje, é exatamente isso que nós temos que fazer, usar a razão, porque assim acontece muitas vezes a gente usa muita emoção, porque se a gente confia, a gente tem esse Deus, nós temos essa comunhão, a gente tem que fazer, tem que usar a razão, né? A parte do pensamento mesmo, fazer o que tem que ser feito, a parte prática. E às vezes as coisas demoram muito de acontecer, né? Quando eu falo assim, estou falando por mim, as coisas demoram muito de acontecer porque às vezes a gente ainda falha, às vezes um pouco na emoção. E a realidade é que quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, que essa palavra ela entra mesmo de verdade, a gente vê na palavra ali que realmente é fazer o que tem que ser feito e pronto. Porque o Senhor Jesus, ele veio e ele praticava exatamente dessa forma, né? Ele simplesmente usava a razão, sem emoção. Não uma emoção que prejudicasse a fé. E eu achei bem interessante, não sei se vocês viram, foi na pregação de quarta ou foi de domingo, ou foi em algum lugar, não sei, cara, onde eu vi agora, mas um pastor comentando que
Não é que as emoções sejam ruins, que as emoções são boas. O problema é quando a emoção afeta a fé. Então, uma emoção de alegria, né, de contentamento, de paz, não são coisas ruins, né, de êxtase, de euforia, não são coisas ruins necessariamente. O problema é quando as emoções interferem na fé e prejudica a manifestação da fé, né? Aí complica um pouquinho. Mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, beleza, pessoal. Isis, fala, Isis. Estão orando por mim? Orando e Tá jejuando, vendo Isis. na emoção? Tá vendo aí no sentimento como tá na emoção? Estamos sim. Só lembrando que quinta-feira, Isis que vai estar apresentando o capítulo 34, né? Separem, meditem antecipadamente, separem as piores Não. perguntas. Não está sabendo, não? Não, Então, é é quinta-feira, viu, bichinha. filha? Quinta-feira é você. Que bichinha? É você. Você. E ela não vai fazer, não? Quem é ela que não vai fazer, velho? Quem teve que fazer na Ah, semana já esqueci o nome fez. dela. Neide, ela Não, foi fez. quinta-feira. Ela Quinta-feira não fez. teve. Teve. Eita, Jesus, minha Oxê. memória tá horrível. Então, É, quinta-feira é é você. velho. Meditem antes, pessoal, tá? Separa as piores perguntas. Se vocês não tiverem dúvidas, ainda assim, criem dúvidas, só para a gente animar um pouquinho a sala na hora que Isa estiver falando. Ok? Quem vai fazer a oração final, pessoal? Eu faço. Obrigada, Milene. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Pai, por mais uma meditação na Tua palavra, e que o Senhor poderosamente falou com cada uma de nós, abrindo nosso entendimento para compreender da forma que o Senhor queria falar, revelando para a gente o que a gente precisava aprender, assimilar e, acima de tudo, colocar em prática na nossa vida, na comunhão com a nossa família, ou com qualquer outra área da nossa vida que a gente precisa aplicar o que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. Muito obrigada pela vida de cada uma delas, pela troca de experiências, por cada uma estar animando uma a outra, meu Pai, sacrificando esses momentos que, na realidade, devolvemos para Ti o que já é Teu. O tempo é Teu, a nossa vida é Tua, e nós só fazemos Te dar o que o Senhor nos dá também, meu Pai. Oro pela vida de Isis, Senhor, temos orado por ela, orado essa semana, que o Senhor guarde a vida dela, fortaleça a vida espiritual dela, dando sempre ânimo, disposição, fé, coragem, para permanecer firme. Tenho absoluta certeza que o Senhor já está abrindo o entendimento dela para a palavra e que aqui todas nós estaremos juntas também, como sempre, meu Pai, para contribuir, para receber de Ti o melhor que o Senhor tem para nós. Obrigada por ter nos usado em mais um dia, Senhor, pela palavra que nós podemos dar no ponto de oração, por cada alma que se abriu, seja no ponto de oração, seja uma palavra que nós demos no dia de hoje, que talvez a gente nem tenha percebido, mas que tenhamos sido usadas por Ti, meu Pai, que é o que dá o maior significado para a nossa vida. Guarda o nosso deitar, o nosso levantar, a nossa família, Senhor. Amanhã é Santa Ceia, estaremos na Tua casa te buscando, renovando nossas forças na Tua presença. Seja conosco, nos inspira, nos ajuda, nos fortalece e nos cuida, meu Pai, porque precisamos muito, muito, muito de Ti. Amém. Obrigada, Senhor. Pessoal, é isso aí. Então, até quinta-feira. Isso é aqui.